Hoje vamos fazer a nossa conclusão dos aspectos físicos do Brasil. Já trabalhei uma questão do relevo, juntamente com a questão da estrutura geológica brasileira. Estudemos sobre as bacias hidrográficas, o seu sistema hidrológico e sobre o clima no Brasil. E para fechar tudo isso, hoje iremos trabalhar vegetação e os domínios de natureza no Brasil. A gente tem que ter ideia aqui que a vegetação, as formações vegetais, elas são fortemente ligadas às condições dos locais onde ela se origina. E os principais aspectos que vão influenciar nas formações vegetais vai ser a questão do solo, do relevo e do clima. Não devemos esquecer também que climas e as vegetações elas vão variar muito, tá? no território nacional, território brasileiro. Tá? E hoje em dia a gente não trabalha mais aquela questão, a vegetação propriamente dita, sem levar em condição outros aspectos, como solo, como relevo, como clima da região. O Dr. Aziz Absaber, a partir lá do século XIX, século XXI agora, o que ele fez? Ele criou os chamados domínios morfoclimáticos. Tá? O que é essa palavra morfoclimático? A palavra morfo significa forma. Então, esse domínio morfoclimático é a forma como o clima vai influenciar sobre esses aspectos. Então, esses domínios morfoclimáticos, segundo o Absaber, o que ele fez? Ele passou então a formular alguns conhecimentos distintos de determinados espaços. Esses espaços a gente chama de domínios. Tá? E dentro desses espaços foi analisada as suas particularidades. Que particularidades eram essas? Era uma questão do seu solo, tá? Solo, do seu relevo, do seu clima e da sua formação vegetal. Então, todos esses fatores que são contemplados dentro dos domínios morfoclimáticos, eles que vão determinar os padrões da paisagem. Então, essas paisagens naturais, elas têm esse padrão, ele é determinado por esses domínios morfoclimáticos, sobre esses fatores como solo, relevo, clima e a própria formação vegetal. Vamos agora para o nosso primeiro domínio, o chamado domínio amazônico. Tá? Então, a vegetação da Amazônia, como a gente diz aqui, ela tem a maior biodiversidade do mundo, tá, gente? Tanto diversidade da vida vegetal como animal. Aí, sem falar na quantidade de insetos, tá, gente, que tem nessa floresta. A vegetação da Amazônia ela também denominada chamada de floresta equatorial. Tá? Por que ela é chamada de floresta equatorial? Por quê? Porque devido ao seu clima equatorial, que é um clima chuvoso, com estações que podem variar entre 8 a 9 meses com chuva, tá bom? E outra coisa, por estar próximo à linha do Equador. Por isso, ela é denominada de floresta equatorial. Assim, por conta do calor e das precipitações, sua vegetação ela é exuberante. Então, vamos lá. Esses dois fatores, o calor e as precipitações, são as chuvas, elas vão dar as seguintes características do domínio amazônico. É uma vegetação exuberante, árvores de grande e médio porte, com folhas largas e copas fechadas do alto do céu, o que faz
que o solo esteja quase sempre na sombra. Muitas das vezes ele está realmente sombreado. Quem já andou aqui na qualquer floresta aqui na nossa região, que faz a floresta amazônica, dentro de uma floresta dessa fechada, você não tem o sol, você só tem o que? Sombra embaixo. O que é o dossel? Vamos perguntar aqui então, o que é o dossel? O dossel é a camada superior de galhos e folhas das árvores que se entrelaçam formando uma espécie de teto da floresta. Seja essa região aqui que é o dorsal. Essa região aqui é onde finaliza aqui, ó, onde os troncos aqui, ó, ele já começa a ser o que? Subcoberto pelas folhas das árvores. Essa faixa que eles chamam de dorsal. Além de não receber luz, o chão é quase permanentemente úmido. Por isso que os grandes incêndios na Amazônia não ocorrem na floresta, no interior da floresta. Elas vão ocorrer esses incêndios nas regiões periféricas da floresta, porque é quase impossível você queimar, tá? A floresta ser queimada, sim, dentro do seu centro, tá? Porque justamente são regiões muito úmidas, tá? Difícil, por exemplo, que o fogo consiga o que? Se desenvolver, tá bom? Por não receber luz, o chão é quase permanentemente úmido, e isso favorece a decomposição dos nutrientes do solo, recoberto de folhas, casca de árvores e outros resíduos orgânicos da flora e da fauna, denominados de serrapilheira. Então, isso que estão vendo aqui, isso aqui está de galho velho aqui, isso aqui é chamado de serrapilheira. Tá? Então, é assim que fica a maior parte desse solo, dessas florestas, principalmente da floresta equatorial da Amazônia. Ok? Então vocês estão vendo aqui, ó, é a floresta amazônica. Qual tipo de vegetação? É uma formação vegetal de floresta equatorial, chamada de floresta umbrófila densa. Vamos para a segunda, o segundo domínio, o domínio dos mares de morros. Vocês estão vendo aqui na imagem, esses morros são todos recobertos por floresta. Tá, gente? Essa floresta é chamada uma floresta tropical, tá bom? Elas são características semelhantes à floresta equatorial da Amazônia. Vamos lá. Enquanto lá na floresta equatorial da Amazônia, ela se desenvolve numa região de relevo de depressões e planície, a Mata Atlântica, que é dentro desse domínio dos mares de morros, ela vai desenvolver que numa região uma região planáltica, tá? De muitos planaltos, morros. Então, domínio dos mares de morros. E abrange uma área repleta de morro. É o que? Ela é esse domínio morfoclimático, ele fica um clima tropical, também de chuvas constantes. Não podemos esquecer que no clima tropical há duas estações bem definidas, uma seca no inverno e uma chuvosa no verão. A gente não pode esquecer que esses morros são recobertos por floresta tropical, a chamada no Brasil de Mata Atlântica. Recobertos por uma floresta tropical, a Mata Atlântica, que apresenta a vegetação de grande porte em sua maior parte, embora não tão grande como na Amazônia, tá? Mas mesmo assim ela tem uma vegetação de um porte bem grande, tá? Não como da Amazônia, por exemplo, com castanha de 40, 50 metros. Isso dificilmente você vai ver na floresta tropical da Mata Atlântica. Isso aqui vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo lá o zoom, tudo o que é recoberto por floresta tropical. Domínio das araucárias.
Esse aqui também é outro domínio morfoclimático. Esse domínio das araucárias, elas se desenvolvem no clima subtropical. Quais características? São temperaturas amenas, com invernos bem frios. Outra coisa são o quê? São a chuva bem distribuída nas estações do ano. Esse tipo de vegetação ela é conhecida como uma vegetação ombrófila mista, com plantas de diferentes portes, tá, gente? Destaca-se que as araucárias que você está vendo aqui, ó, uma árvore de um porte bem grande, tá? Que ela dá um fruto chamado de pinhão. Apesar do domínio das araucárias, esse domínio conta ainda com a área de campos, com vegetações rasteiras, influenciadas também pela sua característica do seu solo. Vocês estão vendo aqui, ó, o pinhão. O pinhão é uma fruta da araucária. Esse domínio morfoclimático ocorre nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele ocorre numa região planáltica. Ó, isso que vocês não sabem, isso aí são as araucárias. Domínio da caatinga. A palavra caatinga tem origem indígena e significa mata branca, clara e aberta, tá? Mais ou menos seria o significado de caatinga. Na verdade, a caatinga está classificado como um tipo de uma steppes, tá? As steppes elas ocorrem nessas regiões de clima bem semiárido. A gente vai encontrar por exemplo, no continente americano, a gente vai encontrar isso no norte, no sul dos Estados Unidos, no norte do México, na região aqui do Chaco, região entre Paraguai, Bolívia e Argentina. Esse clima é chamado de clima semiárido. Lá também vai ocorrer as chamadas steppes. Aqui no Brasil, a steppe é conhecida como caatinga. Ela vai ocorrer em áreas de planalto de depressões. O clima dessa região é um clima semiárido, com baixa precipitação pluviométrica, chove muito pouco e chove o que? As chuvas ainda são má distribuída, ok? Às vezes ocorre uma forte intensidade de chuvas, mas isso é o que? Um período muito curto, fazendo com que chova apenas 3 meses, o máximo 4 meses. E isso vai fazer o que? Provocar o que a gente chamamos de estiagem. Estiagem seria o que? Um verão mais prolongado. A caatinga, na sua vegetação, não apresenta grande porte e se desenvolve em solos ricos, sendo constituído por arbustos. O problema dos solos dessa região não é a sua riqueza de nutrientes, mas é a falta de água. Essa falta de água faz com que o solo não consiga dar base sustentável para o desenvolvimento da sua vegetação. E essa estiagem, esse calor excessivo acabou desenvolvendo as chamadas plantas xerófilas. O que são plantas xerófilas? Plantas xerófilas são plantas, gente, que têm a capacidade de se adaptar a climas áridos e semiáridos ou desertos. Tá? E entre aquela vegetação mais visual disso aqui é o cacto. Então, o cacto ele é o símbolo aqui de regiões semiáridas, regiões secas ou desertos. Os dois grandes impactos que vêm ocorrendo nesse domínio morfoclimático é o impacto do desmatamento, apesar de não ter grande porte, essa floresta, essa vegetação não ser de grande porte, mas é o que? Essa madeira que são utilizadas como lenha. Outro processo que acompanha esse desmatamento é o processo de desertificação. Então são os dois grandes perigos aqui do domínio da caatinga.
Então vocês estão vendo aí, ó. Então, esse aí é o que? Esse é o tipo de vegetação chamada vegetação de steppes, tá? Outra coisa, gente, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse capim já está seco aqui, ó, juntamente com com os cactos, tá, gente? E com esses arbustos. Domínio do cerrado. O domínio cerrado ele se desenvolve num clima tropical, né, de duas estações bem definidas, uma chuvosa no verão e uma seca no inverno. Outra coisa é o tipo de vegetação do cerrado, é conhecido como savanas. Tá, gente? Qual são a principal característica da savana? A principal característica da vegetação é a formação de savanas, que são áreas campestres com árvores espaçadas, algumas ilhas de vegetação mais densas. Essas ilhas de vegetação elas ficam próximas aos córregos de água, ok? Chamada aqui de matas ciliares. Outra coisa que ocorre nessa região, um aspecto interessante, é as chamadas queimadas naturais, tá? Essas queimadas naturais, elas acabam ocorrendo de que? De 4 em 4 anos, às vezes. Dependendo, às vezes, 3 anos. Na verdade, seria o que? Esse acúmulo muito grande de matéria com folha seca, essa serrapilheira que vai se acumulando, acaba o que? Sendo um combustível para essas queimadas naturais. Vai haver uma tempestade com raio, acaba atingindo essa vegetação, acaba pegando fogo e assim por diante. Aí você tem uma chamada do que? Queimadas naturais. Tá? Essa queimada natural ela tem um objetivo. Qual seria esse objetivo, professor? Seria o que? A renovação dessa vegetação, ok? Então isso seria o que? O sentido dessas queimadas naturais que ocorrem aí nessa região do domínio do cerrado. Não esquecendo, gente, que as savanas aqui brasileira ou cerrado brasileira, ele é o que? Sua área predominante é a área dos Planalto, principalmente aqui da região do Planalto Central. Outra coisa, gente, ela é uma área propícia à expansão da agricultura no Brasil. Tá? E por isso a gente tem o que? Observando uma forte, tá? Na verdade, uma forte retirada dessa vegetação natural para o que? Para o plantio de soja, milho, cana-de-açúcar e às vezes para pasto, para a criação de gados. Então esse aqui ele é o que? O domínio, o grande impacto aqui, essa questão aqui seria o perigo que ocorre nesse domínio morfoclimático, seria o que? Seria as atividades agrícolas que estão em expansão nessa região. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o cerrado, tá, gente? Esse aqui, esse tipo de vegetação chamada de savanas. Tá? Você tem o que? Esses capins aqui, esses capins são capins naturais, tá, gente? Isso é próprio dessa vegetação. Vamos lá, os domínios das pradarias. O que é pradaria? As pradarias aqui, gente, ela ocorre no clima subtropical ou clima temperados. Ok, gente? Ela é conhecida também, as nossas pradarias, como zona das cotilhas. Por quê? Porque elas fazem esses morrinhos aqui, ou chamado de campos sulinos, né? Pampas ou campanha gaúcha. Tá? As pradarias, gente, ela é o que? É constituída por uma vegetação rasteira, com gramíneas, além de plantas herbáceas e poucas árvores próximas ao leito dos rios, tá, gente? Então, as pradarias são formadas justamente, em sua maioria, por plantas herbáceas. Vou falar plantas herbáceas aqui,
Estou me referindo ao que? Ao capim. Outra coisa, um grande problema nessas regiões hoje em dia está sendo o que? O processo de arenização. O que seria esse processo de arenização? É o que? Consiste na perda natural da vegetação, tá? Fazendo com que o solo ele fique o que? Exposto. Então, o que está provocando isso, professor? Principalmente o que? Atividade pecuária, a chamada pecuária extensiva. Ela está sendo o que? Ela está dando esse impacto no processo de arenização desse solo. Ok? Estão vendo aqui as pradarias. Então, isso são as pradarias. Vocês estão vendo aqui, gente, esse capim é um capim natural. Tá? Ah, mas isso aí foi plantado? Não, isso aí é natural. Ele, como é um capim apto para o gado, então só chegar ali e colocar o gado para pastar e pronto. Você não é igual em regiões como a Amazônia, que você tem que derrubar toda a floresta, limpar, plantar o capim para você ter um pasto. Aqui os pastos são naturais. Vamos agora para a nossa última parte, que agora não são chamados de domínios, mas faixas de transição. Vamos lá. O que são faixas de transição? São áreas que reúnem características mistas de mais de um domínio morfoclimático. Significa que nessa região não tem só uma espécie de determinado domínio morfoclimático, mas o que? De várias outras regiões morfoclimáticas. Vamos ao exemplo aqui do Pantanal. O Pantanal é considerado um domínio de transição, porém a diversidade de espécies que apresenta lhe garante um lugar de destaque entre as paisagens naturais do território brasileiro. Então a gente só dá destaque para a questão do Pantanal aqui, justamente devido à quantidade de espécies que tem nessa região. Vamos lá, o Pantanal, gente, ele é característico, desenvolve na planície do Pantanal. Característico por quê? Por um clima tropical, com 2 estações, uma chuvosa no inverno, ou chuvosa no verão e seca no inverno. Essa região da planície do Pantanal, ela está o quê? Entre 80 a 150 metros, formando o quê? Grandes áreas alagadas, que a gente conhecemos como pântanos. Dentro dessa região do Pantanal aqui, ele tem o que? O Pantanal ele apresenta o que? Espécies tanto do cerrado, espécies vegetais e animais, e tanto espécies da floresta amazônica, tanto da fauna como a sua flora. Então, isso aqui, na verdade, seria o que? Uma região de transição, tá? Entre a floresta amazônica e o cerrado. Quais são os grandes problemas ambientais aqui do Pantanal? Seria o que? A pecuária bovina e a extração de madeira. De madeira não, de lenha, tá bom? Que essa lenha, nada mais, nada menos, seria o que? Para abastecer pequenas e médias siderúrgicas, tá? Outro grande problema ambiental nessa região hoje, além da extração da lenha, atividade pecuária, está sendo chamado turismo ecológico. Então, o turismo ecológico aqui já começou a gerar vários debates, porque aí você acaba colocando em risco essas regiões que estão preservadas. Então, esse aqui é o Pantanal, ó. Você pode ver, olha para o horizonte, retinho. Então, vocês estão aqui numa planície, são regiões alagadas. E temos aqui outra região de transição, a chamada Mata dos Cocais. Tá? A Mata dos Cocais desenvolve um clima tropical. Vai aqui destaque o quê? As palmeiras de babaçu e as de carnaúba.
é considerado um domínio de transição entre a úmida e densa floresta amazônica e o clima seco e quente da Caatinga. As matas subtropicais estão localizadas nos estados do Maranhão e do Piauí. Então, isso aí é a mata dos cocais. Ok, gente?